Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a linguagem corporal nas vendas. Ou seja, você consegue identificar alguns sinais de interesse do comprador na hora que você está vendendo no cliente? Ou seja, posicionamento, movimento da sobrancelha, movimento da cabeça, movimento do tórax, ou seja, movimento das pernas, movimento dos braços. Tudo isso você consegue na hora de você, diante do cliente, você consegue extrair informações e que pode te mostrar que o cliente está interessado ou não interessado no produto, no serviço. Vamos começar, por exemplo, pela questão da cabeça. Um dos sinais que você pode observar é na sobrancelha, o movimento da sobrancelha. No momento que a sobrancelha faz isso aqui, ó, ou seja, quando a pupila aumenta de tamanho, mostra interesse. Ou seja, o cliente afastou assim, aquela visão de desconfiado, se moveu a sobrancelha de forma onde ela reduz o tamanho da pupila, o cliente está desconfiado, está analisando. Então, tudo isso você consegue identificar alguns traços comportamentais e, às vezes, por exemplo, o simples fato do cliente virar o rosto. Isso mostra desinteresse. Ou, por exemplo, a cabeça olhando mais ou menos posicionada para trás, assim, meio que olhando desconfiado. É um posicionamento que você consegue fazer a leitura no movimento da cabeça e verificar se a pessoa tem interesse ou não. Uma das coisas que você consegue identificar também é o movimento do tórax. Ou seja, tórax para frente, há interesse. Tórax para trás, negativa, ou seja, estou desinteressado. Corpo ajustado para frente, estou interessado. Braços cruzados para frente, o cliente tem interesse. Ou seja, o cliente está sentado na cadeira e de repente ele joga o tórax para trás, cruza os braços, num sinal de defensiva, e fecha os olhos, sobrancelha, ó, ele não está em concordância. Então aí você consegue observar alguns movimentos que você consegue fazer a leitura corporal e você verificar se o cliente tem interesse ou não interesse. Outra parte, por exemplo, segurando algum objeto, às vezes, por exemplo, acontece muito com mulheres, onde ela pega a bolsa, coloca no colo e segura. Então isso significa o quê? Defensiva, estou protegendo a minha bolsa, né? Pernas fechadas, bolsa em cima. Então isso mostra o quê? Isso mostra que a pessoa está insegura, né? Outra questão, movimento das pés, os pés batendo no chão, significa estou querendo ir embora, né? Ou pés apontado para a porta, quero ir embora. Então, assim, são sinais corporais que você consegue, braços cruzados, né? Ou braços abertos, mão assim, aceitação, negação, ou seja, então tudo isso você consegue identificar, posicionamento dos olhos, são alguns movimentos, alguns traços comportamentais, linguagem corporal que você consegue, ou seja, o corpo foi para frente, o cliente tem interesse, foi para trás, não tem interesse, ou às vezes ele está com os braços cruzados. Se ele tiver com braços cruzados, tá? Cabeça para frente, ele está analisando e tem interesse. Braços cruzados, cabeça para trás, inclinado para trás, estou desconfiado. Então essa é a análise que você precisa verificar. Em uma mesa de negociação, o vendedor, ele precisa analisar todos esses pontos. Cabeça, mãos, braço, tórax, pés. Uma das coisas que se aprende muito é fazer a parte de rapport, né? Ou seja, se fazer igual ao cliente, justamente para gerar aquela similaridade, né? Eu sou igual a você, pode confiar em mim. Então você consegue fazer essa leitura dentro dessa linguagem corporal, você começa a fazer o rapport, ou seja, fazer comportamentos similares ao do cliente, justamente para passar essa imagem de que confia em mim, eu sou igual a você. Essa é a aula de hoje sobre linguagem corporal nas vendas.